Bem, ok, então, meus irmãos, mais uma vez aí boa noite, para quem eu ainda não dei boa noite, sejam aqui mais uma vez bem-vindos na nossa aula, tá? Aqui no nosso curso aqui no ITG, aqui no módulo O Livro de Apocalipse, tá? Bem, irmãos, essa aqui vai ser a nossa aula 8, aqui do nosso módulo, e a gente vai estudar hoje o capítulo 8. Já estamos no capítulo 8 de Apocalipse, tá? Bem, mas antes, como nós estamos aí sem algum tempinho, sem nos ver, a gente vai olhar aqui esse quadro, tá? Que é o quadro que a gente tem olhado cada aula antes, que é o resumo da nossa escatologia, tá? E é onde nós estamos nos baseando para entendermos o livro de Apocalipse, porque veja bem, como sempre eu tenho dito, né? O livro de Apocalipse ele se torna difícil, complicado e até indecifrável quando nós não temos uma base, uma linha dentro da escatologia, que é a teologia, que é a doutrina das últimas coisas. Então, cada grupo, cada igreja, cada denominação tem a sua escatologia. Nós aqui da Igreja dos Irmãos, nós temos a nossa escatologia, eu digo que é uma boa escatologia, uma escatologia bem definida aí, onde nós interpretamos as profecias, nós interpretamos a própria escatologia e também o próprio livro de Apocalipse. Então, a questão do Apocalipse é como você entra nele. Se você não tem nenhuma base, se você não tem uma linha de escatologia, você vai vai ficar complicado, né? E a outra questão é quando você ouve estudos dentro do Apocalipse de várias denominações, porque cada denominação vai interpretar de uma maneira, tá? Vai ter uma linha de interpretação. Então, nós aqui da Igreja dos Irmãos, nós estamos, claro, estudando a maneira que nós interpretamos o livro de Apocalipse dentro da nossa escatologia, tá? Então, esse quadro aqui, ele serve para nós tanto fixarmos a nossa escatologia, quanto nos posicionarmos dentro do próprio livro de Apocalipse, tá? Então, imagina que essa aqui é a linha do tempo, tá? Então, hoje nós estamos na chamada época da igreja, ou dispensação da igreja, ou época da graça, tá? E essa época é a época que começou com o início da igreja, lá em Atos capítulo 2, quando a igreja iniciou. Então, ali começou a época da igreja, ou a dispensação da igreja. Por isso que nós seguimos a linha dispensacionalista, tá? Então, nós cremos que estamos na época da igreja. E quando a gente olha isso e olha para o livro de Apocalipse, tá? A gente vai ver que a gente está inserido aqui nos 3 primeiros capítulos, tá? Então, o capítulo 1 é o passado. Capítulo 1 é o passado. De acordo com Apocalipse 1:19, que é onde está a base, a divisão para entender o livro, né? Você lembra que foi dada a ordem para João escrever as coisas que ele viu, as coisas que são e as coisas que em breve devem acontecer, né? As coisas que ele viu foi o capítulo 1, foi quando ele estava na ilha de Patmos, lá no primeiro século, finzinho do primeiro século, estava preso na ilha de Patmos, e ele teve a visão de Jesus glorificado, né? Ele viu Jesus em toda a sua glória. Então, foi dada a ordem para ele escrever aquilo que ele viu. Então, capítulo 1 de Apocalipse é o passado, tá? Depois disso, foi falado para ele escrever as coisas que são.
As coisas que são é a nossa época. O que é as coisas que são? É a mensagem às 7 igrejas. Então, quando nós lemos capítulo 2 e capítulo 3, nós vamos ver as 7 igrejas, as cartas que Jesus enviou para as 7 igrejas de Apocalipse, né? Você lembra lá, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, tá? Então, capítulo 2 e capítulo 3. Hoje, né, sexta-feira aqui, quando nós estamos estudando, aonde é que a gente está inserido em Apocalipse? É capítulo 2 e capítulo 3. As coisas que são a época da igreja. É aqui que nós estamos hoje em Apocalipse, tá? Foi dito para João também escrever as coisas que em breve devem acontecer depois destas coisas. Ou seja, depois da época da igreja, tudo que estiver para frente em Apocalipse é para o futuro. Ainda não aconteceu, tá? Nós temos uma visão de Apocalipse que é chamada futurista. Tem várias interpretações para Apocalipse. Tem alguns que interpretam que Apocalipse já se cumpriu. Esses são os preteristas, que têm uma visão do passado. Não, Apocalipse se cumpriu tudo lá na época de João. Nós não concordamos com essa visão. Tem aqueles que têm a interpretação de Apocalipse simbólica. Tudo em Apocalipse é alegoria, não é literal, é alegoria, é a luta do bem contra o mal. Nós não cremos também nessa interpretação, ainda que sabemos que há alegorias dentro do Apocalipse, tá? Mas o livro em si, ele não deve ser interpretado como alegoria, e sim como uma visão realmente literal, que realmente vai acontecer. As imagens, as figuras, elas são para ajudar a entender o que vai acontecer para o futuro, tá? Então, você entende aqui, né? Do capítulo 1 é o passado, capítulo 2 e capítulo 3 é o presente, e capítulo 4 é o futuro, tá? É o futuro. Então, nós estamos hoje na época da igreja. Quando é que vai terminar a época da igreja? Vai terminar com o próximo evento escatológico, que se chama o arrebatamento. Então, nós cremos no arrebatamento secreto da igreja. Nem todo grupo crê no arrebatamento secreto, tá? Então, nós cremos no arrebatamento secreto, que Jesus vai vir para os santos e vai levar a sua igreja. Esse é o chamado arrebatamento secreto da igreja, tá? E aí é quando a igreja vai ser tirada deste mundo, ok? E vai ser levada para os céus com o Senhor Jesus. Daí, o que vai acontecer? Vai acontecer na Terra o que nós chamamos do período de 7 anos, que é a tribulação. Então, a tribulação ela é dividida em 3 anos e meio iniciais, 3 anos e meio finais, tá? Onde é que está a tribulação em Apocalipse? Começa a partir do capítulo 4 até o capítulo 18. Mais especificamente, a partir do capítulo 6, tá? E o capítulo 4 é como se fosse o arrebatamento da igreja. Alguns interpretam assim. Capítulo 5 é a visão de Jesus no céu, quebrando os selos. E capítulo 6 começa, de fato, a tribulação. Então, tudo que você lê entre capítulo 4 e capítulo 18 está falando desse tempo da tribulação, tá? Hoje nós vamos ver o capítulo 8 de Apocalipse. Então, o capítulo 8 está dentro desse tempo, tá? Então, o capítulo 8, ele está falando do tempo da tribulação, mais especificamente nesses 3 anos finais aqui, ok? Então, olha só, quando a gente olha para esse quadro, o que a gente entende aqui? Que a igreja ela foi arrebatada antes da tribulação, tá? Isso quer dizer que a igreja não passa pela tribulação.
nós temos essa visão, nós seguimos a linha pré-tribulacionista. O que significa pré-tribulacionista? Que a igreja ela é arrebatada antes da tribulação. Então, tudo que nós olharmos aqui nesse período da tribulação, a igreja não está aqui, tá? Não está aqui. Perseguição do anticristo, 666, as coisas que nós estamos vendo, a igreja não vai sofrer o juízo de Deus, dentro da nossa visão. De novo, nem todo grupo crê assim. Tem grupo que não crê no arrebatamento e joga a igreja dentro da tribulação, tá? Nós não cremos assim. A nossa interpretação é que a igreja não passará pela tribulação, ela vai ser arrebatada antes da tribulação, tá certo? Bem, o que tem dentro da tribulação? A tribulação é o juízo de Deus sobre o mundo, tá? É o juízo de Deus sobre o mundo. E, basicamente, tem 3 séries de juízos na tribulação. Os 7 selos, as 7 trombetas, que nós vamos começar a ver hoje, as trombetas, e as 7 taças, tá? Então, basicamente, a tribulação... Tá? Claro que tem outros detalhes, o anticristo, o falso profeta e tudo mais que vai surgir, a gente vai estudar, mas a tribulação, ela tem essas 3 séries de 7 aqui, tá? Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças ou os 7 flagelos, tá? Então, nós já estudamos sobre os 7 selos, o primeiro selo... quando Jesus abriu o primeiro selo, veio um cavalo branco e o seu cavaleiro. Então, nós vimos que esse cavalo branco do capítulo 6, e o seu cavaleiro, é o anticristo, tá? Por que o anticristo? Porque no início da tribulação, o anticristo vai surgir. O anticristo só vai surgir quando a igreja for arrebatada. Então, o primeiro cavalo é um cavalo branco. E o branco, por que o branco? Porque o branco representa a falsa paz. É uma falsa paz que o anticristo vai trazer sobre o mundo nesses 7 anos de tribulação. Na verdade, ele vai fazer um acordo por 7 anos, mas na metade dos 7 anos, ele vai quebrar o acordo, tá? Então, esse cavalo branco, provavelmente, ele está aqui nesses 3 anos e meio iniciais, que é a falsa paz, tá? Estudamos sobre isso. O segundo cavalo, ele é vermelho. O que é o vermelho? É a guerra. Então, provavelmente, essa guerra ela vai surgir aqui. Quando o anticristo se manifestar, como o anticristo, na metade da tribulação, vai haver guerra. Né? Porque, claro, o povo não vai aceitar, né? Então vai ter guerra, né? Esse é o cavalo vermelho, significa guerra. Aí o terceiro cavalo é o cavalo preto. O que é o preto? O preto é fome, né? Consequência da guerra vai ser a fome. E o quarto cavalo, ele é amarelo, esverdeado, pálido, né? Que significa a morte, né? Cavaleiro é o inferno e tudo mais, né? Então, aqui, logo no início da metade aqui, já vai morrer 1/4 da população do mundo, tanto pela guerra, como pela fome, como pelas doenças e pela perseguição do anticristo, tá? Então, esses são os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse. Falsa paz, o anticristo, guerra, fome e a morte. Tá? E isso foi o capítulo 6 de Apocalipse que nós estudamos. Aí, o capítulo 7 foi um intervalo. Então, você lembra que eu falei que dentro do Apocalipse há capítulos que são capítulos de explicação. São capítulos que vão explicar um pouco sobre a tribulação, responder algumas perguntas. Por exemplo, alguém vai se salvar na tribulação? Né? Vai ter salvação na tribulação?
quem vai pregar na tribulação? Né? As pessoas vão se converter na tribulação? Então, o capítulo 7, ele está lá para explicar, né? Então, o capítulo 7 foi a última aula que nós estudamos. Ele falou de duas grandes multidões, tá? A primeira multidão é os 144 mil, tá? Então, quem são os 144 mil? Os 144 mil são judeus que vão se converter na tribulação, e esses vão ser protegidos, eles vão ter o selo de Deus, tá, na sua fronte, e esse selo vai servir para proteção deles, porque eles vão pregar na tribulação. O anticristo vai tentar matar, mas ele não vai conseguir. Os juízos da tribulação, a guerra, a fome, as trombetas, que nós vamos ver agora, as taças, não vão afetar esses 144 mil. Eles são judeus e eles vão ser os missionários durante a tribulação. É bem provável que eles vão se converter aqui no início da tribulação, e quem vai pregar para eles? Provavelmente as duas testemunhas, que a gente ainda não viu sobre elas, porque elas estão lá no capítulo 11 ainda, tá? As duas testemunhas vão surgir aqui no início, e os 144 mil vão se converter com a pregação das testemunhas, tá? Então, essa é a primeira multidão no capítulo 7. A segunda multidão no capítulo 7 são aqueles que vão morrer na tribulação. São os santos da tribulação. Aqueles que vão se converter na tribulação, mas vão morrer. Ou eles vão morrer pela perseguição do anticristo, ou eles vão morrer por causa dos juízos que vai estar acontecendo na terra. Fome, terremoto, guerra, incêndio e coisas que a gente vai estar vendo aí, tá? Então, essa multidão, ela chega no céu, tá? E Jesus, então, consola esse povo, né? Essa multidão que chega no céu não é a igreja já está lá. Essa multidão do capítulo 7, que chega no céu com palmas e roupa branca e tudo mais, são os santos aqui da tribulação, tá certo? Não confundir com a igreja, ok? E isso para nós que temos essa visão. Quem tem a visão de que a igreja vai passar pela tribulação, que nós não concordamos, vai dizer que aquela multidão é a igreja, os crentes que estão morrendo e estão subindo, tá? Mas não é, ok? Bem, como é que termina a tribulação? A tribulação termina com a chamada a segunda vinda de Jesus, tá? Então, olha só, capítulo 19. Então, aqui no final da tribulação, Jesus volta com os santos. No arrebatamento, Jesus volta para os santos. 7 anos depois do início da tribulação, Jesus volta com os santos, tá? E é chamada a segunda vinda. Então, para nós, que somos dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, nós cremos na volta de Jesus em 2 etapas. A primeira no arrebatamento e a segunda, a volta dele em poder e glória, tá? Você sempre tem que ter esse cuidado para quando você olhar os textos que falam sobre a volta de Jesus, está falando do arrebatamento ou está falando da segunda vinda dele em poder e glória, tá? Então, tem algumas coisas. Aqui, ninguém vê. Aqui, todo olho verá. Aqui é secreto. Aqui vai ter muito barulho, tá? Aqui ele não vem até a terra, nas nuvens. Aqui ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Entendeu? Então, você sempre tem que prestar atenção nos textos. Está falando do arrebatamento ou da segunda vinda. Nem sempre dá para saber, tá? Nem sempre dá para saber. Então, a volta de Jesus. O que acontece no final da tribulação com a volta de Jesus? A famosa guerra do Armagedon, julgamento das nações,
Satanás ele vai ser preso por 1000 anos, e tem mais o anticristo falso profeta, que são 2 personagens que vão surgir na tribulação, o anticristo e o falso profeta, que são 2 pessoas distintas, que a gente vai estudar sobre eles, tá? Eles vão ser lançados para dentro do lago de fogo, tá? Após isso aqui, o que acontece? Apocalipse capítulo 20, nós temos o milênio. O que é o milênio? É um período de 1000 anos literais, tá? Literais, onde Jesus vai estar reinando sobre o mundo por 1000 anos, lá de Jerusalém, e vai ser um tempo de paz, vai ser um tempo de prosperidade, vai ser um tempo de sem a influência de Satanás, porque ele vai estar preso, tá? Então, vai ser um tempo muito maravilhoso. Por que o milênio existe? Porque o milênio é para cumprir as promessas da nação de Israel não cumpridas. Há promessas hoje para o povo de Israel que não foram cumpridas, que vai ser cumprida no milênio, tá? Depois dos 1000 anos, o que vai acontecer? Satanás ele vai ser solto. E ele vai conseguir arrastar uma multidão que estava no milênio, desfrutando do milênio, e ele vai arrastar essa multidão para uma última batalha contra Deus, é a chamada rebelião final, tá? Não confundir essa rebelião final com o Armagedon. O Armagedon é depois da tribulação, esse aqui é depois do milênio. E aí eles vão ser derrotados, Satanás vai ser lançado para o lago de fogo, né? E aí vai vir o julgamento do trono branco, que é o julgamento dos ímpios, tá? É aqui onde todos os ímpios, desde Caim até o final, vão ser ressuscitados, julgados e condenados ao lago de fogo. O trono branco é para os ímpios, ok? Depois disso, segue-se, então, aí tem o lago de fogo, a eternidade, que é a nova Jerusalém, que desce do céu, a novo céu e nova terra, a eternidade, ok? Então, esse quadro aqui é onde nós nos baseamos, né? Esse aqui é o resumo da nossa escatologia, nós, da Igreja dos Irmãos, interpretamos a escatologia, o Apocalipse, as profecias dentro dessa visão aqui. Ok? Perguntas aí sobre esse quadro? Dúvidas? Comentários? Ricardo, esses 144 mil, depois que quando termina a tribulação, esse grupo ele vem junto com a igreja, com Jesus? Não. Né? Os 144 mil, eles vão se converter na tribulação, ok? Aí eles vão pregar, o anticristo vai perseguir, mas eles são protegidos porque eles são selados. Quando Jesus voltar com os santos, que é a igreja, tá? E Jesus vai descer lá no Monte das Oliveiras, Apocalipse 14, nós vamos chegar lá, diz que os 144 mil estão lá esperando. Entendeu? Então, eles vão estar esperando Jesus no dia da volta dele. Lá no Monte das Oliveiras, esperando o retorno de Jesus. Certo? Eles não vão morrer. Certo. Tá certo. Tranquilo? Tá certo, meus irmãos? Ricardo. Oi, quem é? Primeiras damas. É a fiadora. Oi, doutora. Você queria cacau? Onde é que vai acontecer esse milênio? Onde é que ele vai acontecer? Se é no céu, na terra? E quem são os personagens que vão... As pessoas todas, quem vai desfrutar desse milênio? O milênio ele é na terra, né? Jesus vai estar reinando em Jerusalém, né? Lá em Jerusalém,
e as nações vão estar ao redor, porque fala que as nações vão levar as suas ofertas para Jerusalém lá, né? E o milênio, na verdade, ele não é, pelo menos eu entendo, não é para a igreja. O milênio é para os santos do Antigo Testamento, né? Davi, Daniel, Abraão, né? Que vão ressuscitar aqui, tá? Lembra que nós falamos da ressurreição? Aqui vai ser a ressurreição da igreja. Aqui vai ser a ressurreição dos santos da tribulação e dos santos do Antigo Testamento. Então, eles vão entrar aqui. Eu creio que nós vamos participar do milênio, né? Paulo falou que nós vamos julgar o mundo e provavelmente é aqui, né? As cartas também falam que nós vamos sentar em tronos e julgar, né? Então, nós vamos participar aqui no milênio, tá? Vai ter pessoas vivas que vão sair da tribulação e entrar no milênio, também, né? Agora, o estranho é que esse povo, ele vai passar 1000 anos desfrutando da bondade, da prosperidade e da justiça de Jesus, mas mesmo assim, no final, quando Satanás for solto, ele só estala o dedo e vai uma multidão seguindo Satanás, né? É a última peneira. Proveniente do milênio, desse pessoal que não é fiel, vai seguir com Satanás. Vão seguir, porque diz que... Então, vai ser um novo céu, uma nova terra. Não é mais essa terra que a gente conhece, né? No milênio as coisas vão ser restauradas, né? Por exemplo, aquela música que a gente canta, existe um rio, Senhor, que sai e tudo, quer dizer que sai do trono de Deus, né? Fala até que o Mar Morto vai dar peixe e tudo mais. A gente vai ver isso mais para frente. É no milênio, né? A terra vai ser restaurada no milênio, tá? Mas ainda não vai estar perfeita. Por quê? Porque Satanás ainda vai ser solto e bagunçar de novo, né? Vai ter essa rebelião e tudo mais. Só aqui, novo céu e nova terra, é depois disso tudo aqui. Capítulo 21 e 22. Tá, obrigada. Tá? Pode outra pergunta. Foi. Quem foi? O Edmar era? Era, Ricardo. Ricardo, eu queria só saber sobre as sete trombetas, 7 selos e as 7 taças. Em que período vai acontecer? Se é em todos os 7 anos ou só nos 3 anos e meio? Pois é, eu creio assim, ó. Os 3 anos aqui, iniciais, 3 anos e meio, eu creio que é só o cavalo branco. É a falsa paz do anticristo. Tá? A partir daqui, esses 3 anos e meio finais, eu creio que é tudo. É tudo. Os outros cavalos, as trombetas e são as taças. Quer dizer, tudo vai ser dentro desses 3 anos e meio. Por isso que Jesus disse, a grande tribulação, porque você entenda assim, olha, nós falamos a tribulação, que é o período de 7 anos, e nós chamamos a grande tribulação, que é esse período de 3 anos e meio finais. Esse período de 3 anos e meio finais aqui que vai ser o juízo mesmo. E vai ser o negócio, vai pegar mesmo. Esses 3, então, é uma coisa atrás da outra, né? É uma coisa atrás da outra. Termina os selos, vem as trombetas, vem as taças e o povo vai penando, né? Não vai dar nem tempo de fazer a reportagem lá no Jornal Nacional, né? Porque é uma coisa atrás da outra. Jesus falou, se esse período não tivesse sido abreviado, ninguém se salvaria, porque ninguém ia aguentar. Certo? Ricardo, eu assisti esses dias Deixados para Trás 2, aí dá para a gente entender lá que ele está num cavalo branco ainda lá, nesse período lá, dá para entender. Você identifica lá, né? Aquele tempo lá de falsa paz. Porque aqui vai ser um tempo de prosperidade. As pessoas vão enriquecer sobrenaturalmente. Como é que fala? Sobrenaturalmente, né? Vai ser uma coisa sobrenatural esse período de 3 anos e meio aqui. As pessoas vão enricar,
as pessoas vão vão ter mesmo o anticristo como Messias, como Deus, né? E a gente vai ver isso capítulo 18, quando nós estudarmos a questão como é que vai ser a economia nesse tempo aqui, né? Então, vai ser um tempo de... Mas aí, no meio da tribulação, o negócio vai complicar, né? Vai complicar. Bem, então, olha só, nós vamos ver hoje as trombetas. Oi, pode falar. Ricardo, só um esclarecimento aqui, a questão do milênio. No período da tribulação, nós percebemos que há duas situações que vão acontecer, né? Primeiro vai ser um início de que vai estar tudo bem, depois lá na frente vai se revelar que as coisas eram só para enganar uma boa parte lá das pessoas que vão estar lá. No milênio, a gente percebe o governo, né, do Senhor Jesus, e uma coisa que eu queria que você nos desse assim um esclarecimento de quais serão as influências negativas que vão acontecer nesse período do milênio, já que no finalzinho dele vai acontecer uma rebelião, foi o que eu percebi, né, um descontentamento dos que estão vivendo naquele período lá, né? Quais são os argumentos que vão levar a esse grupo a pensar diferente do governo que tá acontecendo lá no milênio? Olha, a única coisa que eu posso pensar aqui é a questão do coração mesmo, né? Porque, olha só, hoje a gente pode dizer, quando a gente faz coisas erradas, porque foi influência de Satanás, né? Satanás me tentou e tudo mais, aquela coisa toda, né? Mas aqui no milênio, Satanás não vai ter essa influência, né? Então, o que vai levar as pessoas, eu penso que é a questão do próprio coração delas mesmo. Elas vão estar aqui sem concordar no coração com o governo de Cristo, de paz, de justiça e tudo mais, né? Tanto é que quando Satanás só estala o dedo, eles vão logo atrás, né? Então, não tem... não vejo outra explicação a não ser o próprio coração. É como uma pessoa que não é um eleito, né? O coração dele é rebelde contra Deus. Ele não quer, ele não aceita, ele não quer Deus, ele não quer Jesus, ele não quer. É coisa do coração dele mesmo. Oi. Eu penso nesse período aí como a igreja local, né? Tem muitas pessoas da igreja local que são crentes profetas, né? Professos, né? Estão no meio da igreja, mas estão discordando de tudo que a igreja faz. Mas estão lá no meio. Estão sendo beneficiados pela igreja, né? Exatamente. Está tendo uma proteção da igreja. Está sendo um milênio. Né? E está fora de influência de Satanás, mas o coração dele não está concordando com o que Jesus está fazendo. Quando Satanás volta, aí está pronto a ir com Satanás. O cristão professa é assim mesmo. Né? Quando chega um falso, arrasta ele. Né? Porque ele não está alicerçado na verdade. É isso? Assim, né? Exatamente. Exatamente. Isaías falou, né? Lá esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Claro que Jesus vai saber que Exato. Jesus vai saber que não tem eleitos, que tem pessoas que não são eleitos aqui no milênio. Jesus vai saber disso, né? As nações ele sabe, né? Ele sabe, lembra? Jesus anda no meio dos candeeiros, né? Que são as igrejas. Mas, enfim, quando a gente chegar mais lá para frente no milênio, a gente vai ver outras coisas lá. Mas olha só, vamos se localizar aqui, tá? Onde é que nós estamos aqui em Apocalipse? Capítulo 8. Então, nós estamos aqui, ó, dentro da tribulação, tá? Bem, retornando aqui, tá? Então, o capítulo 8 que nós vamos entrar hoje, nós estamos aqui, tá? Nós vamos iniciar as 7 trombetas, tá? É a segunda série de juízos de Deus na tribulação. Lembra, a igreja não está na tribulação. A igreja não está na tribulação. O que você tem que entender é o seguinte: são 7 selos, 7 trombetas
e 7 taças. Nós vimos até o capítulo 6, 6 selos, tá? Os 4 primeiros selos eram os cavaleiros, o 5º selo era os mártires, aqueles que vão estar morrendo na tribulação, sendo martirizados, estão lá embaixo do altar, clamando por justiça, lembra? Até quando, Senhor, não julgas e não vingas o nosso sangue? Esses não são a igreja. Não fale que a igreja, o crente, quando morre, fica embaixo do altar, porque lá eles estão clamando por justiça. Não fale isso, tá? Isso é os santos mártires da tribulação. E aí o 6º selo, quando é aberto, então há o que as pessoas geralmente pensam que vai ser o final do mundo, né? Terremoto, tsunami, o sol e a lua, o sol como saco de crina, a lua vermelha, as estrelas caindo, né? Aí você lembra as pessoas nesse momento entrando nas cavernas para se esconder da ira de Deus, do Cordeiro e tudo mais, né? Então, aquele foi o 6º selo. O capítulo 6 terminou, faltou o 7º selo ser aberto, que nós vamos ver hoje. Mas já lhe digo, o que é o 7º selo? O 7º selo são as 7 trombetas. Ok? Então, as trombetas, elas fazem parte do 7º selo. Quando chegar na 7ª trombeta, você vai ver que são as 7 taças. Então, as 7 taças fazem parte da 7ª trombeta e as 7 trombetas fazem parte do 7º selo. É assim que você tem que entender, tá certo? Então, vamos lá. Vamos entrar no capítulo 1. Aliás, no capítulo 8, versículo 1. Oi, pode falar. Esses juízos, né, que são representados pelas trombetas, pelos selos, eles vão acontecer sucessivamente ou tem intervalo assim de tempo? Não, eu creio que é sucessivamente, tá? Se a minha interpretação está correta, que a partir do 2º selo, que é o cavalo vermelho, é a partir daqui, então tudo está dentro desses 3 anos e meio. Então, é um atrás do outro. A gente tem que entrar aqui, tá ok? Tá. Os 3 anos e meio. Eu creio que é um atrás do outro. É sem chance, sem respirar mesmo para o pessoal que passar aqui na tribulação, né? Então, vamos entrar lá. Versículo 1 do capítulo 8 diz assim: quando o Cordeiro abriu, olha lá, o 7º selo, porque o 6º selo foi aberto no capítulo 6. Aí teve o capítulo 7, que foi um capítulo de intervalo, agora ele volta de novo para lá, para a história, tá? Então, quando o Cordeiro, que é Cristo, que está lá no céu, abrindo os selos, ele abre o 7º selo do livro, tá? Você lembra do livro que estava na mão direita? O que acontece? João diz que houve silêncio no céu. E João até calcula, cerca de meia hora. Então, veja bem, João está lá no céu, Jesus está com o livro na mão, está quebrando os selos e as coisas vão acontecendo na tribulação, né? Quando ele quebra o 7º selo, há um silêncio no céu. E João disse, olha, cerca de meia hora. Agora você imagina o quão tenebroso deve ter sido isso. Por que esse silêncio? Por que houve esse silêncio no céu? Tem várias interpretações sobre esse silêncio, né? E tudo mais. E até aquela brincadeira da mulher, né? Mas nem vou falar, né? Mas o que foi esse silêncio? Esse silêncio foi um silêncio de espanto. Quando Jesus quebrou o 7º selo, as coisas que vão acontecer, né, fez todo mundo no céu, os 24 anciãos, que é a igreja, os 4 seres viventes, que é a criação, os anjos que estão lá, né, e todo mundo que está lá ficou
paralisado. Você sabe quando você vê uma coisa ruim, né? Uma coisa espantosa, você não fica ali em silêncio ali, pensando, né? Você já teve essa experiência. Então, é isso, esse silêncio foi um silêncio de espanto, não foi um silêncio de tanta reverência, alguma coisa como isso. Não, foi um espanto de ver o que ainda vai acontecer, tá? Essa é a interpretação que a gente dá para esse silêncio de cerca de meia hora que João diz. Aí, versículo 2, ele diz assim, então vi, João, tá? João vê, o que ele vê? Ele vê os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Então, depois daquele silêncio de meia hora, de espanto no céu, por Jesus ter quebrado o 7º selo, ele vê esses 7 anjos que se acham em pé. Lembra que a questão de em pé é uma posição de autoridade, né? Então, ele vê esses 7 anjos, né? O ministério dos anjos é bem destacado no Apocalipse, né? Anjo trabalha muito em Apocalipse, a gente já viu aí, né? E diz que foi dado para eles 7 trombetas, tá? Então, de novo, aquela ideia de foi-lhes dado, né? Quer dizer, os juízos vêm de Deus, tá? Ok? 7 trombetas. Então, lembra o número 7, é o número que aparece 54 vezes em Apocalipse, é o número de Deus, é o número da perfeição, né? Fala, né? O número 7 é o número de Deus e o número abaixo é o número de Satanás, né? O 666, né? Então, o 7 significa perfeição, completo, né? 7 estrelas, 7 flagelos, 7 candeeiros, 7 igrejas, 7 bem-aventuranças e vários 7 aí, tá? Então, 7 trombetas, é o juízo perfeito de Deus, ok? Então, o que vai acontecer? Esses anjos vão tocar as suas trombetas, e cada vez que eles tocarem uma trombeta, algo vai acontecer na tribulação, tá? Mas antes deles tocarem, João fala de uma outra cena que ele vai ver antes de tocar as trombetas, e que é a questão da oração, tá? Questão da oração. Então, veja aqui o quanto a oração, ela aparece aqui, né, numa questão importante, né? Porque versículo 3 diz assim, ó. Ele diz, vi outro anjo, tá? Um outro anjo ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, tá? Você sabe o que é aquele incensário, né? E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, antes dos anjos tocarem as trombetas, João, então, descreve essa cena, que ele vê esse outro anjo, né? Então, veja lá, os 7 anjos estão preparados para tocar. E ele olha esse outro anjo, né? E esse anjo, ele tem esse incensário de ouro, né? E ele, então, vai misturar esse incenso com as orações de quem? Quem são as orações? De todos os santos. Aí, agora, a questão é saber quem são esses santos aqui. Porque você tem os santos do Antigo Testamento, você tem os santos da igreja, que somos nós, você tem os santos da tribulação. Quem você acha que seriam esses santos aqui? Essas orações desses santos? Os mártires? É bem provável, exatamente, é bem provável que esses santos sejam aqueles que estão clamando debaixo do altar lá do 5º selo. Até quando, Senhor, não julgas e nem vingas o nosso sangue, né? Então, é bem provável que essas orações
sejam desses santos Santos. que morreram na tribulação, ou por perseguição do anticristo, ou pelos juízos das coisas da tribulação, tá? Uhum. Então, eles estão orando. Então, o que vai acontecer? Parece que essa cena dá a ideia de que Deus vai responder a oração deles agora, né? Porque eles estão clamando por justiça, né? E eles estão clamando para que realmente Deus resolva logo as coisas lá, né? Porque é isso que vai acontecer. Olha só o próximo versículo, 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Eu creio que esses santos aqui são os santos da tribulação, tá? Santos da tribulação. Porque o que ele vai fazer com esse incensário que tem essas orações? Olha só o versículo 5. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou aonde? A terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto, né? É como se Deus estivesse respondendo às orações daqueles mártires da tribulação, né? O anjo pegou o incensário, as orações e lançou, e essa palavra atirou a terra, atirou com violência, né? E aí o que aconteceu? Trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Ou seja, a coisa ia ficar feia, né? Deus respondendo a oração daqueles homens, né? Daquelas almas debaixo do altar. Deu para entender essa parte aqui de oração? Claro que dá para a gente fazer uma ótima pregação, mas esse é o contexto aqui dessa oração, tá? É a oração dos santos por justiça, vamos colocar assim, que é o que eles estão clamando lá embaixo do altar. Ok? E Deus, então, vai responder essa oração, essas orações. Bem, versículo 6. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Ok? Então, depois dessa cena da oração, os 7 anjos, então, se preparam para tocar. E cada vez que eles tocarem uma trombeta, algo vai acontecer na tribulação. Na tribulação. Versículo 7. Vamos lá, primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, e das árvores, e também toda erva verde. Então, olha só, a primeira trombeta, ela vai atingir a vegetação do mundo, ok? Na realidade, as 4 trombetas, elas vão atingir a natureza. As 3 últimas trombetas, que é o próximo capítulo, que a gente vai ver na próxima aula, elas vão atingir o homem diretamente, tá? Então, essas 4 primeiras trombetas, elas vão atingir a natureza, a criação, tá? Então, quando ele toca a primeira trombeta, houve saraiva. O que é saraiva ou saraivada? O que é? Acho que é chuva, que nem aconteceu ali nas pragas do Egito, Saraiva, né? Quarta praga. Mas é chuva de quê? Chuva de água? Acho que é de granizo, de raio. É chuva de pedra, tá? Chuva de pedra. Saraiva ou saraivada é chuva de pedra. Lá no Egito, que a auxiliadora lembrou, foi a 4ª praga, houve essa chuva de pedra. Aqui na tribulação, vai ser chuva de pedra, mas chuva de pedra e fogo, ok? Veja bem que essa é a descrição de João. João está vendo isso. É bem provável que sejam esses, sei lá, pode ser meteoro, pode ser cometa caindo, alguma coisa como isso que vai vir do céu. Né? Você já viu aí nos filmes, né?
mas ele descreveu como uma chuva de pedra e fogo de mistura com sangue, foram atirados à terra, tá? Então, eles vivem falando aí de meteoro, de cometa que cai e tudo mais, né? E esse juízo, ela atinge a terça parte da terra, ok? E das árvores e também de toda a erva verde. Então, olha só, a terça parte da terra vai queimar aqui nessa primeira trombeta, certo? Quer dizer, de cada 3 árvores no mundo, uma vai queimar. Já imaginou isso? Aonde é que está a maior floresta do mundo? Amazônia. Brasil. Eu creio. Primeira trombeta já era a floresta amazônica. Vai queimar, tá? Eles tentam tanto preservar aí a floresta amazônica e tudo mais, mas aqui na tribulação o juízo vai ser contra ela. A terça parte da vegetação no mundo vai queimar. Aí você imagina, né? Fogo que vai ser. Você imagina a terça parte. Não é as árvores que dão o oxigênio? Você imagina, né? Como vai ficar aqui? Terrível, né? Isso é só a primeira. Com certeza muitos cristãos vão morrer, tá? Você lembra que lá no capítulo 7, quando eles chegam no céu, os santos que morrem na tribulação, Jesus fala, não cairá sobre vocês nunca mais o sol, né? Pode estar se referindo aqui, né? Porque eles vão morrer, né? Lembra que na tribulação, só os 144 mil e as 2 testemunhas é que são protegidos dos juízos. Nem os crentes são protegidos, por isso que eles vão morrer, ok? Então, basicamente é isso. A primeira trombeta, a terça parte da terra vai queimar. A segunda trombeta, o segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Então, a segunda trombeta, quando o anjo toca a segunda trombeta, João diz que ele vê isso como uma grande montanha, pode ser um meteoro desses que ficam raspando a terra aí, né, que eles falam, né? Então, vai atingir aonde? Vai atingir o mar, tá? Então, a primeira trombeta foi a vegetação. A segunda trombeta é o mar, tá? A terça parte, quer dizer, de novo a terça parte, olha, se torna em sangue, por quê? Porque versículo 9 diz que morreu a terça parte da criação que tinha vida no mar, tá? Existente no mar. Quer dizer, de cada 3 peixes no mar, um vai morrer aqui. Então, você imagina como vai ficar isso, né? Como vai ficar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Claro que se vai atingir o mar, se for um meteoro, um cometa, alguma coisa, ou alguns acham que pode ser uma bomba, qualquer coisa, né? Mas os navios vão ser atingidos também, a terça parte, tá? De cada 3 navios no mundo, um vai ser destruído. É interessante que a gente vai ver que lá no capítulo 18 de Apocalipse, quando a gente falar como é que era a economia naqueles 3 anos iniciais da tribulação, o mar foi o grande responsável em transportar, vai ser, né, que é futuro, a riqueza do mundo, né? E nesse momento, então, vai ser destruído lá a terça parte, tá? Então, essa é a segunda trombeta, tá? O anjo toca a segunda trombeta, uma grande montanha, como... veja bem que não é uma montanha, é como que uma grande montanha ardendo em chamas. João pode ter visto qualquer coisa, né? A gente não sabe o que é,
tá? Pode ser um meteoro, pode ser um cometa, pode ser uma bomba, pode ser qualquer outra coisa aí para o futuro, a gente não sabe. Mas alguma coisa vai cair no mar e vai matar a terça parte dos peixes e destruir a terça parte das embarcações. Ok? Vamos para a terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu, veja bem, sobre a terra, sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela, ardendo como tocha. Tá? Então, de novo, nós não sabemos o que é isso. A gente só pode imaginar, nem João sabia. João disse, olha, caiu do céu, quando o anjo tocou a terceira trombeta, eu vi, caiu do céu uma coisa, né, lá sobre as fontes. Sabe o que é isso? É a água potável na tribulação. As fontes, de onde é que vem a água que a gente bebe? Vem das fontes, né? Então, as fontes vão ser atingidas, né? Ele disse, olha, isso era como uma grande estrela, e essa estrela, ela vinha ardendo como fogo, tá? Então, olha só, alguns, a gente não sabe o que é isso, o que é que vai ser. De novo, pode ser um cometa, pode ser um meteoro, pode ser uma bomba. Alguns acham aqui que poderia até ser um demônio. Por que demônio? Porque em Apocalipse, estrela que cai, geralmente é demônio, tá? Então, alguns têm essa interpretação de que isso seria um demônio, tá? Não é uma boa interpretação, é alguma coisa, a gente não afirma também, tá? Mas alguma coisa cai nas fontes e atinge a água potável. E aí, água para beber agora, na tribulação? O mundo está pegando fogo, os oceanos estão contaminados porque os peixes estão mortos, os navios estão destruídos, a água agora para beber foi afetada, né? Sabe o que vai acontecer? Versículo 11, ele até disse, olha, o nome da estrela, dessa estrela que ele disse lá, né, é absinto. Você sabe o que é absinto? Absinto, na verdade... É um veneno, né? É algo amargo, né? É algo amargo. Absinto, na verdade, é uma planta que dá na beira do rio e é amarga, né? Quando fala absinto, é algo que é amargo. Mas esse amargo aqui não era simplesmente de ser amargo, era algo de venenoso. Por que diz lá, olha, o nome da estrela é absinto, a terça parte das águas se tornou em absinto, né? E muitos dos homens, o que aconteceu? Morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então, veja bem, né? Muitos vão morrer, porque você imagina, o mundo pegando fogo, o povo vai correr para tomar água, não tem água, quer dizer, tem água, porque é a terça parte, né? De cada 3 fontes, só vai ter uma. Aliás, de cada 3, uma vai estar contaminada, né? Terça parte. E pior que quem tomar dessas águas vai morrer, porque vai estar contaminada. Envenenada. E aí, quer ficar para a tribulação ainda? Esse é só o início. É só o início, tá? Essa é a terceira trombeta. E aí nós temos a quarta trombeta, né? O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida o que agora? A terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto de dia como de noite, né? Então, a quarta trombeta, ela vai atingir os astros, tá? O sol, a lua e as estrelas. Lembra que lá no sexto selo, sol, lua e estrela já foram atingidos, né?
Você lembra lá que o sol ficou negro como saco de crina, a lua vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram como quem sacode a figueira quando cai, né? Isso são cometas, meteoros caindo, talvez, né? E agora aqui, de novo, na quarta trombeta, o sol vai escurecer, né? E a lua. Agora, aqui tem várias interpretações. Parece que dá a ideia que a metade do dia, ou menos da metade do dia, porque é a terça parte, vai ficar escuro, né? Porque diz que a terça parte deles escurecesse, para que a terça parte deles escurecesse, né? Quer dizer, vai ser um negócio complicado. Tem uma profecia lá, não lembro se é Zacarias, que fala que isso vai fazer frio e gelo, né? Tem um texto lá que fala desse período, né? Porque, veja bem, escurecendo, vai ter muito frio, né? Vai ser um negócio complicado isso aqui, né? Para quem estiver aqui. Então, olha só. O mundo está queimando, o oceano foi atingido, peixe morrendo, embarcações, água para beber está difícil de achar e está escuro na maior parte do dia agora. E faz frio e gelo, como diz a profecia lá. Terrível, né? E muitos vão morrer com certeza. E aí, versículo 13. João diz assim: então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, 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 3 ai. Ai, ai, ai dos que moram na terra. Por quê? Por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Essa águia provavelmente era um anjo voando por lá. Ele disse que era como uma águia, né? Voando pelo céu. E esse ai, você sabe que esse ai é uma coisa de espanto, né? Esse anjo, essa águia, né? Está dizendo ai, ai, ai. Ai das pessoas que estão na terra ainda. Porque ainda faltam 3 trombetas. Então, os chamados 3 ais são as 3 últimas trombetas que faltam tocar. E lembra que eu falei que as 4 primeiras trombetas, elas atingem a natureza, a criação, e as 3 últimas, que é os 3 ais, elas vão atingir o homem diretamente. E vai ser terrível. Tá vendo essa figurinha bem aqui, tenebrosa, esse bicho feio aqui? Essa é a 5ª trombeta, que nós vamos ver o que é isso na próxima aula, no capítulo 9 de Apocalipse, a 5ª trombeta. Por isso que o anjo disse, ai, 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 ai dos que ainda estão na terra, porque ainda tem muita coisa para vir. Então, essas foram as 4 primeiras trombetas no capítulo 8, tá? Atingiram diretamente a natureza. A primeira, uma terça parte queimou, a segunda, terça parte no oceano, os peixes morreram, a terceira atingiu as fontes de água potável para beber, tá? E a quarta atingiu os astros, o sol, lua e as estrelas para que escurecesse. E termina o capítulo, o anjo falando, ai dos que estão aqui, os que vão ficar aqui, porque ainda faltam as 3 trombetas ainda. Então, vai ser terrível. Né? É como Jesus disse, esse tempo nunca houve antes e nem haverá. Nem haverá. Você acha que a pandemia foi terrível esses 2, 3 anos? Nem palha, nem perto do que vai ser a grande tribulação realmente aqui. Tá certo? Perguntas, meus irmãos, sobre esse capítulo? Sobre essas 4 primeiras trombetas? Olha, o que você tem que lembrar aqui a gente não sabe,
Não afirma, tá? Ele disse lá, era como uma grande montanha, era como uma estrela, era isso, era aquilo, tá? Então, a gente não sabe, ok? Pode ser um meteoro, mas pode ser outra coisa. O futuro, lembra? João está vendo o futuro. Se for daqui a 100 anos, de onde a gente está, essas coisas, o que será, né? Daqui a 1000 anos, daqui a 500 anos, daqui a 200 anos. Está comparando, né? É uma comparação que ele faz, né? Ele está comparando, ele está vendo o futuro e ele está dizendo, olha, era como uma montanha caindo no mar. Eu vi isso aí, mas sabe lá o que podia ser, né? Eu lembro quando a gente estudou com o pastor Bill, ele dizia, olha, de repente é um desses, o que ele dizia? Esses satélites que estão aí por cima, né, que pode cair aí, mas ele dizia, mas nunca afirma, né? E a gente não sabe. Ok? Também. Tranquilo, meus irmãos? Isso aí, isso aí tudo vai acontecer nos 3 últimos anos e meio da tribulação, é isso? Exatamente. É o que eu creio, que faz parte da chamada a grande tribulação, que é os 3 anos e meio finais da tribulação. Ok? Aí você imagina, você coloca isso, que são os juízos de Deus, e você soma com isso a perseguição do anticristo. Aí você se imagina sendo um crente nessa época. Além de estar sofrendo o castigo, o juízo de Deus, não é sobre você, mas vai ser como consequência, ainda tem a perseguição do anticristo, que está caçando cristãos pelo mundo todo aqui nessa época. Então é por isso que nós temos que agradecer a Deus por Ele nos ter escolhido no tempo da graça. Porque se a gente fosse se converter no tempo da tribulação, a gente ia ser salvo, né? Os eleitos vão ser salvos, a gente viu no capítulo 7, mas vai ser terrível. Ok? Bem, vamos parar aqui na 4ª trombeta, no capítulo 8 de Apocalipse, e na próxima semana, na próxima aula, a gente vai entrar no capítulo 9 e vamos ver as 3 últimas trombetas, ou os 3 ais que o anjo falou. Ai, ai, ai dos que moram na terra por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Até o anjo estava admirado de ver o que vinha pela frente. Amém? Então, que Deus nos abençoe. Vamos encerrar aqui. Na próxima aula, a gente se encontra, se Deus quiser. Amém.